pessoas têm medo da mudança. Eu tenho medo que as coisas nunca chegam igual. A diminuição da maioridade penal é apenas o primeiro passo para que ocorra outras mudanças. Nós estamos aqui a fim de apenas diminuir de 18 para os 16, porque os 16 anos de hoje correspondem aos 18 de 1940, quando o Brasil estipulou 18 anos como maioridade penal. Só constamos lembrando aqui que naquela época a maioridade penal ela já foi 14 anos, ela já foi 9 anos. E lembrando que o jovem infrator naquela época, ele era jovens abandonados que praticavam pequenos delitos. E mesmo assim, eles não cabiam punir esses infratores com a lei adulta. O Brasil está passando por um momento bem complicado, bem difícil, e nós precisamos de uma medida de urgência. E essa medida de urgência é a diminuição da maioridade penal, é a mudança do ESMA. Nós estamos lutando para isso, porque o jovem ele tem a sua consciência de que ele pratica o seu ato, o seu crime como adulto e é punido como menor, justamente porque a lei poeta ela é clara. É uma lei boa, mas para pequenos delitos, mas ela não tem a competência para julgar os crimes hediondos que estão ocorrendo na atualidade. Só um minuto. Um escritor que é muito conhecido por nós aqui, e ele diz o seguinte: os práticos sem espada são apenas palavras e não têm força para defender ninguém. Thomas Hobbes. A psicologia diz que aos 5 anos de idade a criança começa a ter sua personalidade formada. Aos 6, ela já tem completamente seu caráter formado. Aos 16 anos, ela já sabe sim discernir o que é certo e o que é errado. O jovem ele tem total conhecimento do que ele está fazendo aos 16 anos, sim. Bom, se mais de 80% da população é a favor da redução, e diante de uma votação, 11 senadores estão lá a favor querer representar os nossos interesses. Eles vão lá e representam os interesses de uma minoria. Essa minoria, às vezes, elas estão lá porque eles não sofreram, não foram, nenhum jovem cometeram nada, nenhuma atrocidade com eles. Um exemplo de uma atrocidade cometida por jovem infrator é o caso do menino João L. em 2007, que tinha um jovem de 16 anos envolvido, Ezequiel Toledo de Lima, que truculamente foi arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro por 7 quilômetros. Que desprezo foi tão grande que é debochado, dizendo que ao invés de uma criança que estava sendo arrastada pelas ruas do Rio de Janeiro, era um boneco. Quem é contra a redução diz que a redução não vai acabar com a violência. Claro, a Lei Maria da Penha impediu algum marido de bater alguma mulher, algum homem de bater qualquer outra mulher. Afinal, pena é consequência e a resposta do Estado é um crime cometido. Porém, para mudar de ideia quem é contra, só pode acontecer com eles quando sentir na própria pele, como a mãe Joel sentiu que acontecia com o seu próprio filho. Então, senhores, o primeiro argumento que nós devemos quebrar é de que o adolescente menor de 16 anos ele não tem discernimento para decidir algo que está posto pela sociedade, é o que a maioria está afirmando. Mas o seguinte, se o próprio governo diz que ele tem a capacidade de decidir algo jurídico, que é votar, decidir algo para representar, como é que ele não tem a capacidade de saber o que é certo e o que é errado? Se ele tem... Só para fazer uma pergunta. Agora vocês têm 2 minutos para criticar o argumento, depois eles vão ter 2 minutos aí, você pode entrar com o argumento, tá, Gabriel? Gente, primeiro eu queria dar boa noite para vocês, cumprimentar o pessoal que é a favor, dizer que é um prazer debater com vocês, aos júris que tenham sabedoria para decidir no melhor. Eu percebi aqui, quando o Gabriel começa falando, ele fala que o ECA possui algumas falhas. Concordo com ele, o ECA possui algumas falhas. Mas a solução que eles mostram para nós, que é pessoa que comete um crime tem que pagar pelo crime, entendo eu que eles vão falar aqui sobre impunidade. Queria trazer desde o início agora que impunidade não é capítulo.
Impunidade é quando não há punição. A Constituição, nós vamos mostrar mais para frente, que a Constituição trata desses casos como inimputáveis, quando não é responsabilizado. Certo? Então, quando eu falo que não há punição, é porque o ECA, ele estabelece punição. Se os grupos e os Júlios estudou um pouco sobre o assunto, vai perceber que por mais que a pessoa passe um tempo num ambiente onde esse ambiente ele é para educar a pessoa, é claro que eu não vou falar aqui que a pessoa vai para o ECA e ela volta de lá totalmente mudada. Mas nós temos dados que comprovam que o nível de reincidência de crimes é bem menor. Uma pesquisa feita pelo CNJ comprova que o índice de reincidência nas prisões é de 70%, enquanto no ECA são de 20%. Ou seja, vocês vão defender uma ideia que querem mandar uma pessoa para a prisão, onde todos nós aqui sabemos que o sistema prisional é falho. Agora você tem 2 minutos. Vamos lá? Então, como você disse que o ECA educa. O ECA propõe que quando um menor infrator comete algum delito, vai para essas casas de recuperação e fica lá no máximo 3 anos. Ou seja, eles não têm um tempo mínimo. É claro que punição não vai acabar com a violência. Punição só vai fazer o menor infrator pensar sobre o seu ato cometido. Se fosse punição que reduzir violência, é claro, igual os meninos estavam, nenhum homem bateria na mulher. Não, ele bate, mas ele é punido. Então, ou seja, um menor comete um delito entre eles está latrocínio, ex-grupo e homicídios qualificados. Ele vai ficar lá 3 anos, que é o máximo. Durante 3 anos ele vai depender do que ele ser lá dentro. Porque lá dentro o ECA proporciona uma educação lá dentro. Vai ter para ele, vai disponibilizar para ele educação, vai ter melhoria na saúde, qualquer coisa que estiver fácil para ele. Acabou esses 3 anos, ele vai sair. E aí? Isso quer dizer, ele vai estar lá dentro, ele vai fazer tudo para ele, que ele garanta sair lá dentro. Então, ou seja, lá dentro a sua formação vai ser totalmente diferente do que foi aqui fora, onde ele cometeu delitos, onde ele fez, como tem os cartazes mostrando que menores mataram, um menor estava envolvido no caso de uma criança. Então, o ECA tem a imputabilidade. Mas o que serve? A medida socioeducativa é falha, pois de acordo com pesquisa, 43% dos jovens que passam por unidade de recuperação retornam essas mesmas unidades praticando crimes ainda mais graves que os anteriores. Não existe pesquisa que comprova que as instituições de recuperação salvam o menor da vida criminosa. Pronto. Então agora a gente vai para aquela segunda fase ali, onde vocês agora têm 4 minutos, eles têm 2 e depois vocês têm 2. Então agora vocês vão ter 4 minutos para desenvolver. Primeiramente, eu quero citar o artigo 228 da Constituição Federal, que diz o seguinte: são penalmente imputáveis os menores de 18 anos sujeitos à norma da legislação especial. A redução da maioridade penal ela fere uma das cláusulas prévias da nossa Constituição, que são aquelas que não podem ser mudadas por congressistas. Querer alterar um artigo da Constituição Federal como cidadão de bem é inaceitável, porque aquele que não segue a lei é considerado um cidadão que quer implantar uma anarquia. Um jovem com seus 16 anos, ele não terminou nem o seu ensino médio. É justo um país democrático, como se diz o Brasil, querer roubar o futuro de uma pessoa? É fácil você dizer que é a favor da maioridade penal quando você cresce em um bairro bom, quando você tem pai e mãe que apoiam os estudos, quando você tem uma família bem estruturada.
Agora é difícil quando você nasce dentro de uma favela, vendo bandidos e traficantes como seus heróis, a polícia como o errado da história. Não é? Quando você tem que vender bala no sinal para ajudar a família que está numa situação precária dentro de casa. Isso causa um trauma psicológico no cérebro da criança, e quando ela cresce na sua juventude, ela procura melhorar de vida naquilo que está mais perto dela, que infelizmente, por falta de oportunidade, muitas das vezes é o crime. O sistema penitenciário brasileiro não tem cumprido com o seu devido dever, que é reinserir e reeducar os agentes da violência. Ao contrário, ele tem demonstrado ser uma escola do crime. Portanto, nenhum tipo de experiência para um jovem na cadeia pode contribuir com a sua reeducação e inserção na sociedade. Convivendo com bandidos, ele vai apenas se tornar cada vez pior. Lógico que eu não estou falando aqui que um jovem tem que ser impune de tudo que ele fizer. Não, tem que ser sim aplicado uma sanção. Sim. Mas não uma que prejudique o seu futuro, porque nós sabemos que no Brasil, o ex-presidiário, ele sofre um preconceito eterno, ele não consegue arrumar emprego, ele não consegue ter educação, ele não consegue nada na vida. Entendeu? Querer implantar esse governo da maioridade penal é uma hipocrisia, é uma falta de compaixão com o futuro de uma pessoa. Querer alterar esse artigo da Constituição Federal poderá também ser alterado a frase da nossa bandeira nacional, que é ordem e progresso, porque carregar essa frase, cuja uma nação só anda para trás, será uma vergonha. Obrigado. Gente, queria completar o que o Bruno falou aí. Quando ele fala do artigo 218, são penalmente imputados os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Trata aqui da inimputabilidade dos menores de 18 anos. O artigo 27 do Código Penal fala a mesma coisa. Quando ele falou de cláusula pétrea, o artigo 60 da Constituição fala assim, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 5, dos direitos e garantias individuais. Vocês podem questionar o seguinte fato, que trata a Constituição os direitos e garantias, os deveres e direitos individuais, é o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição, no segundo parágrafo, diz assim, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes de regime e dos princípios por elas adotados, e dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil se trata. O artigo 5º, ele abre precedente dizendo que pode ter um outro artigo na Constituição que trata dos direitos e deveres individuais. Então, eu posso afirmar com certeza que esse é um direito e dever individual, não pode ser alterado. Agora, então, vocês têm 2 minutos para explicar e depois 10 minutos para defender. Bom, é muito bonito tudo o que vocês falaram aqui. Também achei interessante explicar a cara de vocês, mas na real está dando a mão para a pessoa errada. O fato é o seguinte, quando vocês falam da cláusula pétrea, que ela não pode ser abolida, nós não vamos abolir, porque baixar para 18, baixar de 16, 18 para 16, não está abolindo o direito fundamental à segurança, está reduzindo. Redução sem atingir o núcleo essencial é possível. Isso é chamado de alteração de menor intensidade. É possível destacar, é possível desde que o artigo não atinja o núcleo essencial da norma. Baixar de 18 para 16, o núcleo está presente, que é a inimputabilidade. Baixar de 18 para 16 não está abolindo os direitos fundamentais, está reduzindo. Reduzir pode, como diz a doutrina. Outro fato. Algo interessante que meu caro colega acabou de citar foi o fato dos problemas psicológicos que pode ocorrer com esse delinquente, certo? Agora eu pergunto aos meus caros colegas, e os problemas psicológicos das famílias afetadas por esses delinquentes? Vítimas que são ceifadas, famílias que são praticamente ali passadas por uma situação de horror, porque esse delinquente não tem o mínimo escrúpulo, nem sequer a pena, nem sequer remorso. Na psiquiatria, isso se trata de
não só desvio de caráter, mas perversão. Uma pessoa que é pervertida não tem cura. A psiquiatria retrata isso, não tem cura. Então nós tratamos de que nós devemos oferecer amor a alguém que não tem cura. Oferecer o que a alguém que não tem cura? Que somente deseja o mal das pessoas? Eu gostaria de recitar o artigo 1º do parágrafo único. Todo o poder emana do povo e que exerce por meio de representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Agora você tem 2 minutos para Boa noite, eu sou Jurado, sou professor, nossos caros colegas aí. Eu achei muito interessante falando de psicologia, realmente, onde não se deve dar amor a uma pessoa que não tem capacidade de amar, uma pessoa sem escrúpulos. Isso é bem interessante na teoria. Eu vou te dar um exemplo prático, na prática agora, onde isso é muito bem quebrado, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos, no ano de 84, uma criança de 6 anos e meio, o nome dela é Beth, ela foi acusada de ser psicopata. Ela foi violentada quando criança, quando ela tinha 1 ano e pouco. O irmão dela mais novo, que chama John, ele sofria muito abuso dela. Ela, por sofrer dos pais biológicos, faziam na criança. Mais nova que ela, era 1 ano mais nova. Aos 6 anos e meio de idade, eles fizeram um documentário com ela, um psiquiatra, procurou conversar com ela para saber o motivo e como poderia ser melhorada essa situação dentro de casa, porque ela ameaçava até mesmo os pais. Então, as pessoas pensaram que era muito impune uma criança que pensava com a malícia de um adulto não ser julgado como um adulto. E o psicólogo sugeriu que ela fosse implantada no ambiente onde ela recebesse o amor e o carinho num âmbito muito maior que ela recebia em casa, para ver se realmente o tempo de amor não seria possível de consertar ali a causa. Hoje em dia, essa criança já não é mais criança. Na época, quando ela começou a passar ali nesse processo, ela voltou a frequentar a escola, começou a ter convívio com animais e tudo mais, que a gente sabe quem é psicopata não tem capacidade de amar nem pessoa, nem animais, nem nada, muito menos querer receber amor, e hoje em dia ela vive como uma pessoa normal. Se um psicopata, que é tão temido pela sociedade, conseguiu ter uma reabilitação com amor, com carinho, com educação, na forma de escolaridade e de bom tratamento, por que não com o menor infrator que rouba por ele, sei lá, R$200 para tentar... Fechou? Agora, acabou ali aquela primeira rodada, tá? Como vocês começaram a rodada, agora eles começam com 4 minutos e depois vocês vão começar. Nos Estados Unidos, ao aplicar a mesma punição aos adultos destinados aos menores infratores, a criminalidade aumentou. Esses infratores, ao saírem da cadeia, voltaram a cometer esses atos infracionais de forma mais violenta. E eles trouxeram muito mais prejuízo para a sociedade. A criminalidade aumentou, que deixa diminuiu. Gente, um dado que a gente gostaria de dizer logo a princípio é o seguinte, que prender adolescentes no sistema adulto irá reduzir a criminalidade. Isso foi o que o grupo de vocês alega. Mas isso é um mito, porque a verdade é o seguinte, a taxa de encarceramento cresceu 318% entre os anos de 1992 e 2013. A criminalidade no mesmo período apenas aumentou. Hoje, as nossas cadeias sucateadas têm um déficit de 256 mil vagas, ou seja, nós temos 256 mil presos a mais. Por quê? Porque as nossas cadeias, de forma alguma, estão conseguindo abrigar todos os criminosos. Mas é aí que está uma questão. 0,5% dos homicídios ocorridos no Brasil hoje são cometidos por menores de 18 anos. Outro dado importante é o seguinte: há 50% a mais de presos
que acabam voltando após cometer outros crimes. Quando nós falamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que muitas vezes foram criticados aqui, nós não estamos dizendo de impunidade. Nós estamos dizendo que deve ter, sim, uma pena, mas essa pena deve ser baseada na educação. Ao contrário de 50%, 70% de reincidência das cadeias, o menor tem 22% de reincidência ao período. Ou seja, será que as pessoas não mudam? Será que as pessoas são tão incapazes assim de amar? Ou elas só precisam do apoio de uma sociedade? Eu acho que a maior hipocrisia que eu escutei aqui hoje foi eles falarem que o ser humano não tem a condição de superar isso. É o seguinte, quando você visa essa ideia, que é de punir o menor que a Constituição estabelece, mandando ele para um presídio, você está dando ele alguma oportunidade? Em nenhum momento aqui nós vamos falar que ele não deve ter punição. Ficou sabendo disso. A gente só está defendendo a outra forma de punição. Vocês querem que melhore? Vamos melhorar o ECA. Este é a solução. Nós estamos dando a oportunidade do jovem a ter a educação. O jovem, igual meu colega Bruno falou, que nasce, que cresce numa comunidade, que vive numa favela. Eu não estou falando aqui que por ele morar lá, ele é pior ou melhor que ninguém. Eu estou falando que a condição em que ele vive é favorável, sim, para que ele encontre mais dificuldades que nós. Isso, na verdade, é uma luta de classes. Você, quando você leva essa pessoa para o ECA, você está dando ele educação, você está dando ele... Agora vocês têm 2 minutos. Posso falar? Ninguém disse aqui que não precisa mudar o sistema carcerário. Precisa sim, somente não pode deixar bandidos, porque são jovens para 2 anos, são bandidos, soltos, matando pais de família, matando crianças, porque isso acontece. E outra coisa, você pegar um menino de 6 anos e dar amor para ele é muito fácil, deve você pegar um bandido de 16 anos, adotar um bandido, porque se adotar um bandido que dá amor para ele, ninguém falou que não precisa de educação, que não precisa de dar saúde para jovens, para crianças carentes, ninguém falou isso. Mas o que você vai fazer com quem já tem 15, 16, 17 anos? O que vocês vão fazer com ele? Vai esperar eles ter 18? E os que já estão se formando, que não dá tempo de dar educação para eles mais, gente. Tem que melhorar a educação, tem que melhorar a saúde, só que a gente não pode deixar famílias ficarem abandonadas por causa disso. Outra coisa, dizer que serão atingidos pela redução da maioridade penal só menores carentes e abandonados não pode deixar encobrir o conflituoso que mata, aleija, estupra ou ofende a integridade com gravidade de pessoas inocentes e trabalhadores, porque é isso que acontece. Bom, caros graças, vocês viram que até agora não tem nada que impede de baixar os 16 anos, 18 para 16 anos. Até agora eles não apresentaram nenhum argumento que fala que não pode. O fato é o seguinte, eles falaram que a cadeia tem a função de educar os presidiários. Mentira, a função da cadeia é educar, a função da cadeia é punir. Todo mundo tem que punir. O que está faltando é bandido preso, não é bandido solto, não. A gente prefere uma cadeia superlotada do que um cemitério cheio de inocentes. Consta, muito melhor uma cadeia lotada do que um cemitério cheio de inocentes. É isso que vai acontecer. A cadeia vai ficar, não vai fazer que seja vazia, tem que aumentar a quantidade de cadeia, melhorar o sistema carcerário, tem. Vocês têm 2 minutos. Só para ficar claro, nós não estamos falando de cadeia, nós estamos falando de fundação prática. Outra coisa. Gente, no momento aqui, eu acho que eles escutaram mal alguma coisa. No momento que ninguém falou de educar o presidiário, não, tá? Nós falamos de educar quem está no ECA. Só para... Eu entendi.
outra coisa que a gente também gostaria de falar. A educação é para todos. Tem pessoas que estão começando a faculdade agora, com 40, 50, 60 anos. Se elas podem aprender, um jovem de 18 a 21 anos também pode. Outra coisa que a gente também gostaria de salientar é o seguinte: infelizmente, hoje, nós temos sim jovens no mundo, porque a nossa lei, muitas vezes, ela tem algumas pequenas falhas, mas, no entanto, nós também gostaríamos de salientar que a maioria desses jovens foram recrutados para o crime. Sim, pasmem, nós temos o PCC Mirim. Sim, o PCC Mirim, a maior facção criminosa do Brasil hoje, ela tem um grupo Mirim. Nós estamos aqui defendendo que devem também ser punidos aqueles que recrutam os adolescentes, aqueles que recrutam as crianças. Quando nós falamos de que seja reduzida 16 anos, cada vez mais crianças de idades menores serão recrutadas para o crime. E aí, senhoras e senhores, o que nós vamos fazer? Vamos reduzir para 12, para 10, para 5? O que nós vamos fazer? Se hoje nós temos crianças de 5 anos participando de sequestro, fingindo ser vítima para as pessoas de bem ajudar. E outra coisa que nós também gostaríamos de citar: eles estão citando muitas famílias das vítimas, mas peraí, se meu filho matou alguém, se meu filho roubou alguém, eu sou um cidadão ruim? Eu sou uma cidadã ruim? Agora vocês vão ter 4 minutos, tá? Segunda parte, tá? Da rodada. 4 minutos, depois eles dois, vocês dois. Tá bom? Então, o nosso grupo, o que nós visamos aqui, a gente não concorda em que um ancião que nasceu, cresceu em uma favela, está aí, tem a mercê, teve a educação de ser um revelado criminoso. Nada disso. A gente pode pegar que muitas pessoas que cresceram ali têm sim uma ótima estrutura, uma ótima educação, basta querer. É claro, muitos vão para o caminho errado? Vão. Não precisa afirmar, igual afirmaram, que só porque cresceram na favela elas vão ser bandidos. Não, até porque não falaram sim. Se vivem lá, eu quero falar, tá na minha vez, tá? Então, se vivem lá e vê assassinos como heróis policiais, como pessoas que não são boas para eles, no nosso ponto de vista, isso é errado. A gente não pode julgar assim não, até porque tem menores de 16 anos que tem uma ótima, menores de 18 anos, então uma ótima estrutura familiar e também cometem delitos sim. Então a gente não precisa falar, bater só na tecla que os menores que moram em comunidades pobres vão sofrer, vão cometer crime, procurando uma vida melhor. Tem vida melhor, já que o ECA propõe uma vida melhor só para os fatores, por que não abre uma brechinha então para essas pessoas que moram lá? Então fala, não, vamos abrir espaço, já que vocês não têm uma condição boa, esse espaço, já que vocês não são infratores, vamos melhorar a educação. Agora vai esperar ser infrator para levar para o ECA para tentar melhorar? Eu achei interessante o que os meus colegas acabaram de falar, é que ir para a Fundação Casa que vai ser uma coisa importante. Todos que vão para a Fundação Casa entram e saem piores e esperam chegar aos seus 18 anos para ir para ser um carcerário também. Tá? Eu gostaria de ressaltar outra coisa aqui para os meus queridos jurados. Nós estamos falando de jovens de 16 e 17 anos, mas e as famílias que sofrem com esses delinquentes? Essas famílias que tiram a vida dos seus filhos, dos seus pais. A gente relata a vida de todos os jovens. E a vida dessas famílias que sofreram com o jovem Débima, que foi atirado no seu rosto somente porque demorou a dar o celular, sendo que aquele jovem tinha plena consciência de que ele poderia assim dar um tiro no seu rosto, porque ele tinha 17 anos e a lei não parava ele. Porque se ele tivesse 18 anos, ele poderia simplesmente ter pegado aquele celular e saído fora. Mas é aquele jovem chamado Champinha que torturou, estuprou, esfaqueou Liana Friedenbach, e até hoje ele está ainda
Porque todos nós sabemos que a partir do momento que soltarem champinha, algum de vocês aqui, ou até mesmo familiares, poderão ser mortos, da mesma maneira como Liana Friedenbach, ou até mesmo pior do que Liana Friedenbach morreu, e até hoje a família de Ari Friedenbach não é constituída, sabe por quê? Porque ninguém pode ocupar de Liana Friedenbach que champinha ceifou. Só falando aqui que ela falou que depois dos 16 anos pode ser reduzido para 14, pode reduzir para 12. É mentira, porque aí já entra na cláusula Petra, que evita pessoas que não têm condições ilícitas dos fatos não podem ser incriminadas. E uma criança de 14 anos, ela não tem noção ilícita dos fatos. Mas 16 tem sim. 16 tem, mas o fato aqui é a redução para 16, não é para 14, não é para 12, nem para uma criança de 5 anos. Fala que ser impune de tudo que ele fizer. Não, tem que ser sim aplicado uma sanção. Sim. Mas não uma que prejudique o seu futuro, porque nós sabemos que no Brasil, o ex-presidiário, ele sofre um preconceito eterno. Ele não consegue arrumar emprego, ele não consegue ter educação, ele não consegue nada na vida. Entendeu? Querer implantar esse governo da maioridade penal é uma hipocrisia. É uma falta de compaixão com o futuro de uma pessoa. Querer alterar esse artigo da Constituição Federal poderá também ser alterado a base da nossa bandeira nacional, que é ordem e progresso. Porque carregar essa frase, cuja uma nação só olha para trás, será uma vergonha. Obrigado. Gente, queria completar o que o Bruno falou aí. Quando ele fala do artigo 218, são penalmente imputados menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Trata aqui da inimputabilidade dos menores de 18 anos. O artigo 27 do Código Penal fala a mesma coisa. Quando ele falou de cláusula Petra, o artigo 60 da Constituição fala assim, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 5º, os direitos e garantias individuais. Vocês podem questionar o seguinte fato, que trata a Constituição os direitos e garantias, os deveres e direitos individuais, é o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição, no 2º parágrafo, diz assim, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes de regime e dos princípios por elas adotadas, dos tratados internacionais e Interrepública Federativa do Brasil, seja parte. O artigo 5º, ele abre precedente dizendo que pode ter um outro artigo na Constituição que trata dos direitos e deveres individuais. Então, eu posso afirmar com certeza que esse é um direito e dever individual. Não pode ser alterado. Agora, então, vocês têm 2 minutos para defender, outros 2 minutos para defender. Algo interessante que meu caro colega acabou de recitar foi o fato de os problemas que trata de não só desvio de caráter, mas que deseja o mal das pessoas. Eu gostaria de recitar o artigo 1º do parágrafo único da Constituição. 2 minutos e 5. Então agora vocês têm 2 minutos para... Pensaram que era muito impune uma criança que pensava com a malícia de um adulto não ser julgado como um adulto. E o psicólogo e o carinho, um âmbito muito maior que eu recebi em casa, para ver se realmente, por tempo de causa. Hoje em dia, essa criança já não é mais criança, óbvio, na época convive com animais e tudo mais, que a gente sabe quem é psicopata, não tem capacidade de amar nem pessoa, nem animais, nem nada, que é tão temido pela sociedade. Conseguiu ter uma reabilitação com amor, com carinho, melhor, um frator que não rolou por ele, sei lá, 4 minutos e depois vocês vão começar com 4 minutos. Beleza? Então... Os Estados Unidos, ao aplicar a mesma punição aos adultos, eles trouxeram muito mais prejuízo para a sociedade. Dizer, logo a princípio, é o seguinte, que adolescentes no sistema adulto irá reduzir a criminalidade. Isso foi idade no mesmo período apenas há um tempo. Hoje, as nossas cadeias
prateadas têm que pegar todos os criminosos. Mas é aí que está uma questão. 0,5% dos homicídios ocorridos no Brasil hoje são importantes. É o seguinte: há 50% que muitas vezes foram criticados aqui. Nós não estamos dizendo. Eu achei que os dois grupos tiveram muitos argumentos. Gostei muito dos cartazes. A gente se plantou ali também. Deu nota de cartazes, argumentos, para poder chegar no final e chegar a uma conclusão. E aí foi no último dia ali que todo mundo foi conversando para conseguir chegar a um acordo. É o que eles vão falar depois. E os tempos, você, grupo, assim, teve muita discordância do grupo, o debate continuou dentro do grupo ou ficou todo mundo tranquilo? Muita discordância, eles falaram. Discussão. Não, eu acho que. Teve. Porque acho que teve, tipo assim, teve muita gente que era a favor, mas acabou ficando contra, os que eram contra acabaram ficando a favor. Ficou muito. Bem complicado para as coisas. E. Meu nome é Sebastião. É igual ele falou, muito legal, debatido. A outra decisão foi muito criticada, cada um tinha no início da final. E é isso aí, falou para as coisas mesmo. Você é contra ou a favor? Opinião do debate ou minha opinião mesmo? Sua opinião. Sou a favor. Você é a favor da redução. Por quê? Tipo assim, eu acho que o jovem, ele aproveita que a gente não vai ter mais 8 anos, aí ele se acha vontade de fazer as coisas, porque ele sabe que a punição vai ser o suficiente, um outro ajuda aí, talvez abaixando a punição, ele fica tipo assim, um pouco mais, sei lá, com isso, talvez. Vocês falaram que o São Paulo Pessoal. só favor também. Meu nome é Paulo Sérgio, como todos falaram, foi muito debatido, mas assim, eu tenho uma opinião e no momento do debate eu tive mudando muita opinião, assim, como foi muito debatido. Aí eu acho que, posso falar a minha opinião? Eu sou a favor e acho assim, porque ninguém vai na consciência da outra pessoa, como muitos disseram ali que incentiva outras pessoas a fazer como um time menor. Eu acho que não existe isso, cada um tem sua opinião própria e faz o que quiser. Aí é isso aí. E dentro do grupo, vocês fizeram um grupo do WhatsApp? Fizeram. O Paulo, e assim, colocaram leituras lá, sugeriram documentos, vocês encontraram quantas vezes fora da aula para discutir? E a escolha lá dentro foi fácil? Foi difícil? Beleza. Paulo. Meu nome é Neto. Eu acho assim, foi bem equilibrado hoje, porque foram vários argumentos, o pessoal acho que falou muito bem, né? Defendeu a sua causa, né? Eu acho que muito bem. Na minha opinião, assim, eu sou meu favor. Eu acho que a sensação de impunidade passa, sabe? De qualquer jeito. Porque o pessoal não pensa. Eu sei, eu acho que eu sou mais velho um pouco. A minha educação foi diferente, porque a gente tem, entendeu? Eu acho que o pessoal tinha que ter mais consciência, de verdade, por penas maiores em cima do pessoal e, sei lá, tinha que ter uma punição. Tem tanta coisa aí para fazer, tanto trabalho, né? Não precisa ser diretamente para dentro da cadeia, dentro da prisão, entendeu? Acho que devia ter uma outra regra aí, né? O pessoal tem falado aí, tem uma coisa ou outra, precisa de limpar, precisa de fazer, né? Outros trabalhos, não precisa ficar só preso lá. Primeiro assunto, quem está com a foto, né?
Beleza. Obrigado. Bom, meu nome é Marcos. Sobre o debate, eu achei que os dois foi uma batalha, na verdade, né, que os dois grupos defenderam seu ponto de vista bem, usaram argumentos bons, né, para defender seu lado. Minha opinião pessoal, eu sou contra a redução da maioridade penal, porque eu acho que reduzir a maioridade penal não vai reduzir a violência. E a reincidência, eu fiz uma pesquisa também sobre isso, que é muito alta, cerca de 70% de quem volta. E a reincidência de crimes de quem é preso na adolescência é cerca de 70%. Essa pesquisa que você fez, Marcos, ela falou que as pessoas voltam a incidir? Tem alguma coisa nesse sentido? Na verdade, é que quando eles voltam com um pensamento totalmente diferente, porque eles não encontram oportunidade, principalmente de emprego, né, que são meio que rejeitados da sociedade. E no mais, além disso, o país meio que isenta um pouco o dever do Estado com a juventude, no caso da redução. E o Brasil também não tem infraestrutura adequada para abrigar mais detentos penitenciários como uma casa. Você achou ativo acadêmico ou você foi em site? Pesquisa site, Legal. Parabéns. Gente, meu nome é Paulo. Eu gostaria de deixar bem claro primeiro que o voto de cada um está sendo pessoal, não significa que foi o mesmo voto que deu de acordo com o debate, tá bom? Mas pode ser que seja o mesmo, não estou dizendo que não vai ser. Primeiramente, eu gostaria de falar que todos os grupos foram muito bem, apesar de ter algumas coisas que eu não gostei, mas eu não queria falar aqui para não criar inimizade. É sério, senão depois que inimizade à toa. Mas eu achei bem interessante. Os meninos do contra comentarem os seus argumentos, os meninos do a favor. Eu, pessoalmente, sou contra. Por quê? Eu não acho que reduzindo vá diminuir a criminalidade. Por quê? Eu acho que sim. Se tem jovens de 16 anos cometendo crimes, os de 14 vão ser induzidos a cometer também crimes. Então vai só diminuindo o número, vai só aumentando o número de crianças mais jovens para cometer o crime. Então eu não acho que reduzir será a melhor opção, até porque tem, não digo escolas, eu digo tem fundações, não sei se é o nome correto, criadas para ajudar esse tipo de criança. Claro que precisa às vezes de uma melhoria, mas isso depende do governo, depende da política, depende de tudo isso, não depende da gente, depende deles. E para isso a gente tem que mostrar para eles que eles precisam mudar. Não reduzindo a maioridade vai fazer alguma diferença, não vai, porque vai continuar o crime do mesmo jeito, essa é a minha opinião. Dentro do grupo, assim, porque eu percebi que você falou aí alguma coisa que, algumas posturas que você não gostou, né? Assim, sem citar nome, tem alguma postura que você não gostou? Não é dentro do grupo, é dentro, no meio do debate, né? Nossa, se eu falar, né? Deixa pra lá. Se não quiser falar, não tem problema não. Tá, Vai, Paula. Dentro do grupo, assim, foi fácil a decisão? Foi difícil? Foi bem complicado, porque cada um tinha uma opinião e chegar no consenso era bem difícil. Vocês fizeram alguma pontuação, alguma coisa assim? Não, a gente fez por votos mesmo. Quem é contra, a gente avaliou, por isso somos mais. A gente avaliou muita coisa, avaliou os cartazes, o modo de apresentação. Igual eu achei bem interessante, eu esqueci de falar, eu achei bem interessante os meninos do contra, que eu observei o seguinte, que cada um foi responsável por alguma coisa do debate. Por exemplo, eu observei que o Benner era da parte psicológica da criança, da família, o que fosse falar. Então, toda vez que eles debatiam contra a parte psicológica, o Benner entrava. O Bruno foi da parte lá do vadimento, lá das leis. Então, toda a parte que entrava uma lei, o Bruno entrava. Isso que eu achei interessante, a organização deles em relação ao trabalho em geral. Meu nome é Milena. Eu achei o debate bem interessante. Sim, achei interessante porque traz muitas pesquisas muito boas, só que eu achei
E algumas vezes o grupo se contradizia muito. E assim, aí já meio que vamos dizer que meu voto também levou em conta isso. Você lembra de alguma contradição, Juliana? Igual eu vou citar, a parte do grupo a favor. Acho que foi uma hora que o Gabriel, que ele, foi até que todo mundo achou, até teve a hora da discussão, que todo mundo achou estranho, que ele era do grupo a favor, ele virou e falou que os jovens, primeiro, eles têm que ir para um lugar para ser educados, para depois dos 18 anos eles serem presos. Então isso gerou uma pressão. Agora, esse tipo de atividade que nós tivemos aqui, agora pensando na matéria, na disciplina, o que o curso de Direito exige, essa atividade, assim, o que você achou dela de positivo e o que você achou de negativo nela? Na verdade, eu não achei nada de negativo, eu achei positivo de, sim, fazer as pessoas se comunicarem mais, pelas pesquisas que, com certeza, eles tiveram que pesquisar muito para trazer o que eles trouxeram aqui pra gente. E eu acho que negativo não tem. No debate não tem nada de negativo. Paulo, né? Paulo, o que você, assim, pensando a mesma pergunta que eu fiz para a Helena, né? Com relação à questão pedagógica, você acha que vocês estudam mais com atividade como essa, estudam menos? Como é que é isso aí? Assim, se isso mexe com da turma ou não? Estuda mais. Estuda mais? Porque assim, vamos fazer a base da minha escola antigamente. Eu não estudava quase nada, não. Hoje em dia eu tenho que estudar muito mais. Somos dois, então. O que falou? Somos dois. Acho que gera mais diálogo também, né? Mais comunicação. Como é que você chama? Sebastião. Nesse sentido também pedagógico, assim, o que acrescentou para você? Questão pedagógica mesmo. Tipo assim, trouxe mais conhecimentos, coisas que você não tinha conhecimento antes, aquela escola é totalmente diferente, né? E assim, é muita coisa, a cabeça da gente, pedagogo. Você chegou a ler alguma coisa? Você chegou a pesquisar alguma coisa a respeito disso? Você lembra de algum texto assim, específico, de alguma coisa? Eu li muito coisa assim, sobre pavor, assim, é bonito pra gente ter pavor, contra assim, tem nem vontade. Tipo assim, mostrar os motivos que se é pavor, contra a construção, entendeu? E você continuou com a mesma opinião que você tinha antes do debate ou mudou? Tipo assim, antes eu não tinha conhecimento, né? Aí, tipo assim, se eu li muito assim, eu fiquei meio na dúvida, porque será que se diminuir não acabaria o problema? Mas continuei com o meu opinamento também, entendeu? Você já tinha sua opinião antes de... Mas eu não tinha tanta conhecimento que eu tenho agora. Stênio, você tinha? Você mudou sua opinião? Continua a mesma? Não, só falou. Continua a mesma. Nélio também? A favor. Não, mas continua a mesma. Você tinha sua opinião antes? Tinha e sabe, eu vi muito vídeo de reportagens e continuo a favor. Marcos, você tinha sua opinião antes? Mudou ou você mudou para o debate? Eu já tinha essa opinião, acho que o debate acrescentou, né? Mas... Paulo? Também. Você Já tinha opinião. Já tinha opinião. E com o debate. Eu já tive opinião formada antes, mas sim, a curso, né? Nunca tinha pesquisado, nunca tinha visto Você é nada. contra, a favor ou você? A favor. Você é a favor da redução? Isso. Aí só que aí com o debate eu já fico meio assim na dúvida. Não totalmente a favor, mas ainda não chega a ser contra, que eu acho que eles ainda têm que ter uma punição. Pode começar. Em relação ao debate, eu me surpreendi muito, porque eu acho assim, foi um debate bem como se todos já tivessem experiências com isso, porque eu achei que foi muito bem formulado, muito bem argumentado, e assim, eu fui me surpreendendo cada vez mais, porque sempre que um grupo vinha e falava alguma coisa, o outro sempre vinha com carta na manga e falava, então assim, acho que se a gente tivesse continuado aqui, teria mais coisas para falar.
Então, eu queria parabenizar todos os dois grupos, porque eu achei que todos se desenvolveram muito bem, né? Tanto nas pesquisas, porque a gente recolheu alguns materiais dos dois grupos para fazer a ata, né? Então, assim, a gente viu que as pesquisas foram bem profundas e que foi muito bom. Então, assim, eu já tinha minha opinião e eu esperava, eu não tinha, na verdade, eu não tenho uma opinião totalmente formada, mas eu já tinha um preconceito, né? Se me perguntasse se do nada eu teria algo para falar. E eu esperava que no debate minha opinião formasse 100%. Mas isso não aconteceu. Então, assim, eu continuo meio em cima do muro ainda em relação a isso. Não sou nem contra nem a favor. Mas, sim. Mas, você tinha uma opinião antes que era contra. Porque foi o que a Paula falou. Eu não acho que esse seja assim, a última coisa a fazer. Você era contra e agora você subiu no muro. Continuo contra. Assim, não totalmente contra, não, eu sou contra e não, mas eu não vejo nenhum algo a favor que me convença. Mas todos os dois grupos foram muito bem e na decisão também foi bem difícil. Mas... E a atividade pedagógica? Assim, porque foi uma atividade um pouco diferente, né? O que a gente pensou em fazer, trabalho na casa e tal, trabalho em dupla, toda. O que você achou dessa coisa de grupo? Isso é importante, não é? Eu acho que é muito importante e eu vejo que a gente nem teve tanto tempo para fazer. Eu acho que talvez se fosse lá nós teríamos que ter mais tempo para realizar o que nós realizamos. Então, assim, o que mais me surpreendeu foi isso, foi que em pouco tempo eles vão trabalhar muito bem e eles não precisam se convidar, nem sentar para debater. E trouxe um trabalho muito bom. Eu acho que foi muito interessante, assim, para algumas pessoas que talvez não tinham uma opinião formada ou que eles estavam com eles do muro, para tomar essa decisão, com certeza. Quem que mais escreveu o relatório? Assim, Todos. Sim, na sexta-feira. Meu nome é Rafaela e eu gostaria de dizer o seguinte: eu gostei muito do debate. Uma coisa que eu achei muito interessante é que a equipe vestiu a camisa do trabalho. Apesar de dentro do grupo a favor existir pessoas que eram contra, eles debateram, eles foram firmes, apesar da posição pessoal de cada um. Eu achei isso muito interessante. Eu não vou repetir tudo que eles já disseram, que vocês foram muito bem, que os debates foram muito impactantes, mas eu achei isso muito interessante. E o meu voto não foi baseado apenas na questão da aprovação ou não da maioridade. Nós avaliamos outros fatores também, né? Organização. O que vocês avaliaram é quem ganhou o debate, na verdade, né? Isso, é o debate. E eu vim para o debate com a cabeça bem neutra. Eu tentei ao máximo não fortalecer o posicionamento que eu já tinha antes do debate. Eu tentei, tipo assim, não deixar a minha posição pessoal falar na hora da minha decisão. E é por isso que eu acho que o meu voto foi, assim, bem justo. Porque eu não deixei que os reflexos... Entendi. A sua opinião antes era o quê? Era contra. Contra a redução. Contra a redução. E sobre a atividade em si, né? Você ficou surpresa, né? Você disse como... Fiquei surpresa, eu não esperava que os meus colegas fizessem tão bom trabalho como eles fizeram. Eu, sinceramente, eu fiquei surpresa. Meu nome é Otávio. Eu achei esse debate bem equilibrado, muitos argumentos bons dos dois lados, debateram muito bem, falaram muito bem. Assim, eu só, tipo assim, continuei com a minha opinião. Eu já tinha uma opinião, mas aí eu reafirmei essa opinião com o debate. Ficou muito bom o seu tempo. Ficou muito bom o seu terno. E aí, Luiz, assim, qual que era a sua opinião antes? Contra a redução. E você tinha muitos amigos no grupo? Tinha. Todos são amigos, né? Mas assim, assim tinha mais às vezes assim, não é mais só conhecido de longe.
tinha mais amigos, às vezes, no grupo a favor do que no contra. Mas, assim, eu olhei o debate, não olhei a amizade. E a confusão foi demais, assim, coisa assim, do povo. Isso aqui, foi ruim. E você achou isso bom ou ruim? O que você achou? Foi bom que, tipo assim, foi mais ênfase no debate, se prepararam mais. Só em ônibus, todo mundo tá gostando de ônibus. Você vem de van pra cá, de carro, de quê? De ônibus. E no ônibus o povo vem conversando esses negócios. Tem. Eu tinha que ter um debate no ônibus. Falta uma pausa. Você fez um debate no ônibus, Deixa eu ouvir, não. Debate, desculpa interromper. Foi porque o meu colega, o Elbert Breno, ele é um menino da minha cidade. É porque a gente tem um ônibus. Não, ele é da minha cidade, graças. Ele é da minha cidade, Abitão. Veio um ano de 50 pessoas. E ele temou, ele falou, nós estávamos falando sobre o estrupador e tal. Venderam o carro de café dos grupos, né? Aí a gente estava discutindo sobre isso, falando que ele tinha que ser punido, né? Claro. Ele falando que não, que tinha que ouvir o lado dele. Falei assim, se fosse pra sua filha, você ia ouvir o lado dela, com certeza, né? Ele falou assim, não, se fosse pra ela, seria diferente. Aí todo mundo começou a discutir com ele no ônibus. Isso, deixa eu dormir. Gente, esse negócio de debate é bom que a nossa aula sai daqui da sala de aula. Sai. Mas quando você muito bom. Sai daí de trás aí, velho. Isso. Continua dando aí. Eu queria falar que eu me surpreendi muito no debate. Vocês falaram muito bem. Eu me surpreendi mais com os argumentos que vocês jogavam e com o outro grupo que tinha que debater aquele argumento. E eu era a favor, mas comecei a ser contra depois do debate. Faz sentido. Tá, e a questão pedagógica, assim, desse trabalho, você chegou a pesquisar alguma coisa? Você lembra de pesquisa? Pesquisei muito, eu muito, e quando os menores vão presos, vão para essas casas e tal, eles voltam bem pior, com a mente bem mais, né, maltratada, depois que eles sofrem punições mais severas que presos. Dentro do seu grupo, assim, como é que foi dentro do grupo seu? Eu achei muito interessante que no nosso grupo dos jurados teve que abrir um debate para a gente chegar num consenso para dar o nosso voto. E a gente teve que saber argumentar para tentar convencer o nosso colega a vir para o nosso lado, para chegar num consenso e chegar no nosso voto. Beleza, é de qual cidade? Você? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Seu nome? Meu nome é Mayra. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar ambas partes dos grupos. Eu gostaria de falar também que eu acho que hoje aqui dentro não existe essa coisa de a gente vai ter uma inimizade porque somos pessoas grandes, estamos atrás do mesmo objetivo e penso que a nossa amizade, esse relacionamento pessoal nosso tem que ser separado do que a gente estuda, dos nossos trabalhos acadêmicos aqui dentro de sala. E eu acho que é por isso que a gente não tem que olhar por essa parte de inimizade. Eu gostaria... Não, é muita discussão. Uma coisa assim, brigando, você tem que faltar aí no grupo, que não sei o quê. Então, assim, teve muita essas coisas. E eu acho que isso não é necessário, porque isso é um trabalho de muitos. Olha, pra você ver, a gente está no primeiro período, imagina quando nós estivermos no
nono período, quase formando, então a gente tem que saber controlar isso. Bem, vamos para o debate. Eu gostei muito dos argumentos, vi que alguns argumentos não tinha necessidade aqui, não era cabível com o que estava discutindo aqui, como eu vou até dizer no grupo, o grupo contra trouxe, como que eu falo? Um exemplo aí. Vamos dizer exemplo, dos Estados Unidos, de pessoas que viviam lá, que receberam um amor, que receberam e que eles, 6 anos. Isso, e que eles conseguiram, ele se recuperou. Eu acho que os Estados Unidos é considerado, me corrija se eu estiver errada, um país quase de primeiro mundo, ou é de primeiro mundo. Na verdade, gente, hoje essa escala, né, primeiro, segundo, terceiro, ela não faz sentido mais, né? Ela fazia sentido na época da Guerra Fria, onde você tinha o primeiro mundo, eram os países desenvolvidos, o segundo mundo eram os países socialistas, o terceiro mundo era o resto, né? E onde a gente se encaixa. Com a queda do Muro de Berlim, essa primeiro, segundo, terceiro mundo acabou isso, né? Tanto é que hoje nós temos o quê? Países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Tanto é que os BRICS, né? Vocês já ouviram essa expressão? BRICS? Né? São BRICS Brasil, Rússia, Índia, Coreia, China e África do Sul. Final. São. Não, tem Venezuela no céu. Não entrou país sul-americano, sim? Tem, Brasil. Não sem ser o Brasil. Tem, o Brasil. Ô, pessoal, só tá certo. Continua. Pode seguir, né? Então, hoje nós temos países desenvolvidos, países em desenvolvimento, que é o nosso caso, e países subdesenvolvidos, que são a maioria dos países africanos. Mas beleza, Estados Unidos, países desenvolvidos. Os Estados Unidos, um país desenvolvido, eu penso que nunca pode ser comparado com o Brasil, porque hoje a nossa educação está muito ruim, está deixando a desejar. E a educação dos Estados Unidos, o policiamento dos Estados Unidos, lógico que tem suas falhas, mas é uma coisa que nunca se compara ao Brasil. Então não podemos dizer que as crianças dos Estados Unidos irão, aqui do Brasil, irão ter a mesma recuperação do que as que vivem nos Estados Unidos, porque penso eu que não vai ter. O grupo a favor teve as suas controvérsias, como uma das nossas, a Milena disse, que na hora que ele falou isso, praticamente acabou com tudo que ele tinha dito, porque, deixa eu explicar. Porque quando você defende uma coisa, você tem que defender aquilo do início, meio até o final, penso eu. Então, assim, no finalzinho, quando estava para matar, ele meio que se embolou e falou uma coisa que ele tinha falado no começo, ele embolou com a conclusão dele, e aquilo mexeu com a cabeça dos jurados, porque todo mundo discutiu isso, essa parte. Das duas partes, eu ainda não consegui ter o meu ponto de vista, certo? Eu fui pesquisar, minha pesquisa não foi uma das melhores, porque eu pesquisei no YouTube, no Google, então assim... mas eu acho que se eu tivesse lido alguns livros que falassem mais que falassem mais a respeito disso, eu teria me sobressaído mais. E eu vi, e eu estava vendo, a minha fonte foi uma entrevista que teve do Globo, da Record, que é o que passa à noite, Repórter em Ação, e eles foram fazer entrevista com jovens que estão nessas casas de recuperação. Eu achei muito interessante um jovem que estava sendo entrevistado, ele tem 14 anos, e ele disse para a repórter assim, com a gíria dele, o jeito de falar, eu vou ficar aqui só até eu engordar. Eles me deram 2 meses para ficar aqui. Se tem 3 dias que eu estou aqui, eu já estou ficando doido, quando que eu sair daqui eu vou estar, desculpe a palavra, eu vou ficar o capeta. Disse assim, então isso me fez refletir muito,
Porque se ele lá dentro, não que todos pensam assim, porque teve outras entrevistas com outros jovens que disseram que quer melhorar, e teve um também que disse que queria melhorar, falou com o juiz, chorou na frente do juiz, que a criança a ser julgada vai à frente do juiz, o juiz pergunta como que foi, faz algumas perguntas para dar o seu veredito. E o juiz deixou ele voltar com a mãe. E o repórter falou no final que ele ficou 2 meses com a mãe, voltou para as ruas e voltou para a fundação de novo, porque ele passou lá 6 meses e esses 6 meses não ajudou ele. Vou dizer a minha opinião. Minha opinião é a favor, eu sou a favor. Fiquei muito em dúvida se eu seria a favor ou se o contra seria a melhor solução, mas eu acho que por contra prevalecer, penso que teria que ter uma reforma no nosso Brasil, no sistema brasileiro. Por quê? O grupo do contra disse que deveriam dar educação. A nossa educação está aí, para quem quiser estudar, está buscando. Mas, infelizmente, ela está muito falha. Então, pessoas que não têm o interesse de estudar, as escolas, as instituições não despertam sequer o interesse de tentar saber como que funciona e coisas e tal. A segurança também está muito ruim, porque, igual eles citaram, que na favela, a pessoa que vem da favela, o negro, quando eles... O fato é que você está contra e, assim, acha que para ser contra tem que mudar toda a estrutura. Beleza, deixa eu pular para outra, senão eu vou conseguir. Acabou. Meu nome é Valéria Raposo. Bom, já é de conhecimento de alguns, porque antes mesmo do debate eu já tinha minha posição formada, que é contra. Primeiro porque, na minha opinião, essa redução da maioridade penal nada mais é que o Estado novamente tentando tampar o sol da peneira. Por quê? Para o Estado é muito melhor ele prender do que educar, do que ele dar educação. Porque ele quer os jovens, ele quer a população brasileira, todos no seu comando. E para ficar no comando do Estado, dos governantes, eles simplesmente querem que vocês não tenham educação, que vocês não tenham estudo, que vocês não tenham opinião. Um exemplo que eu vou citar da minha vida, quando eu tinha 13 anos, foi o primeiro contato que eu tive com essa questão da redução da maioridade penal. Eu lembro muito bem que foi um sargento da Polícia Militar que ele chegou perto de mim e falou, olha, tem que reduzir porque... E deu todos os argumentos que o grupo a favor apresentou aqui. E ele sempre levou para o lado emocional, e isso eu trouxe até os meus 15 anos. Com 15 anos, um outro amigo meu chegou e falou, olha, você tem que pesquisar. Só quando eu fui pesquisar que eu fui entender que isso não resolve nada. Primeiro, por causa dos índices. Se os índices no sistema comum é 70% e na Fundação Casa é 20%, esses dados eles não foram tirados dos índices, foram tirados do Conselho Nacional de Justiça. Tá doido, Maia? Você bebeu dessa? Tá na noite? Então, como vocês já sabem, não dá para brigar com dados, com índice. Se o índice lá é 70%, por que eu vou pegar o vazio? É a oficina do... Vocês sabem bem o que é? Isso é certo. Se vocês visitarem, que eu não tive a oportunidade ainda, mas como nós fomos na APAC, eles citaram que aqui embaixo, em uma cela que cabe 9 pessoas, tem 32. O que eles fazem ali? Nada. Ficam o dia todo ali sem fazer nada. Na Fundação Casa, eles ocupam a mente. Eles têm aulas, eles têm que fazer trabalhos com a sociedade. E isso que é a função da lei. A função da lei ela não é somente punir, é reeducar, é trazer esses jovens, esses adolescentes, não somente eles, mas toda a sociedade que cometeu crime e colocar eles de novo no meio da sociedade. Se for isso, não tem necessidade de deixar eles presos. Pode começar a matar. Qual a diferença de você deixar preso ou você deixar ele morto? Diferença nenhuma. Outra coisa. Simone. E lá em Simone, você teve esse tanto de questionamento, assim, com a questão? Sim, porque eu convivo muito com militares. Então eles... Sua família? Tudo é. Tenho alguns familiares militares, mas então cada um tem opinião.
os militares. É até interessante que eu fiz uma pesquisa, mas foi antes aqui do debate mesmo, que os militares que façam curso superior, eles têm a mentalidade que não resolve nada. E os militares antigos, eles têm a opinião que tem que resolver, entendeu? Por isso que eu trouxe essa opinião. A minha opinião formada é contra a redução. Isso não vai adiantar. Não adianta você simplesmente prender, você tem que trazer ele de novo para a sociedade. Uma frase que o Pitágoras disse há 2000 anos atrás, que é: educar as crianças para que não seja preciso punir os homens. Essa frase foi há 2000 anos atrás. E vocês podem ver que está sendo retratado tudo aqui de novo. Precisa você simplesmente prender e jogar no sistema prisional comum, que não vai trazer, nunca vai trazer. Você sabe que é muito difícil trazer ele de novo à sociedade. Então, meu voto é contra. Agora vocês vão conferir o resultado final, né? É do lado de lá, Ouve esse, mas agora Deus. Beleza. Concentra aí na missão. Pode ir. Debate e redução da maioridade penal. Finalizado os trabalhos do debate e redução da maioridade penal, engajados nos fatos e argumentos apresentados por ambos os grupos, venho até os senhores apresentar a sentença resultante do debate ocorrido na data de 7 de abril de 2016, com início às 19h30. Com base nos argumentos citados, foi feita uma pesquisa da veracidade dos dados apontados. Haja vista que somente foi aceito pelo júri dados oficiais de fontes confiáveis. Os critérios utilizados na decisão do júri foram organização do grupo, argumentações apelativas, o uso radical da oralidade formal, postura, coerência na argumentação, o uso de emoções indevidas, trajes, criatividade e ortografia nos cartazes, conteúdos dos trabalhos expostos, respeito aos demais colegas. A organização de ambos os grupos foi um critério importante na decisão do júri, sendo observada a todo momento a postura dos alunos, os trajes também foi um dos critérios de avaliação. Uma vez que em apresentação do trabalho é indispensável a boa aparência, o que ocasiona uma seriedade e credibilidade na apresentação e exposição do trabalho. A criatividade e a ortografia dos cartazes foi observada durante o término do trabalho, observado a coerência entre fotos, imagens e ilustrações e a ortografia. O conteúdo exposto e coerência nas argumentações não passaram despercebidos aos olhos e ouvidos dos jurados. Sendo anotados os dados expostos por ambos os grupos e feita a pesquisa da veracidade dos dados apontados durante o debate, o respeito aos demais colegas de classe, respeito ao tempo, o uso radical da oralidade formal e o uso de emoções indevidas, todos esses critérios foram analisados atentamente pelos jurados. Argumentos citados pelo grupo a favor a redução da maioridade penal. Aos 5 anos surge a personalidade, aos 16 já sabe decidir o certo e o errado. Todos que vão para a fundação casa voltam para a vida do crime. Terceiro, 43% retornam ao mundo do crime. 4. Casa de recuperação, a pena máxima é de 3 anos. 5. Não abolem os direitos fundamentais. Os argumentos citados pelo grupo contra a redução da maioridade penal. Primeiro, nível de reincidência 20%. Segundo, término uma cláusula pétrea estabelecida no artigo 228 da Constituição Federal. Terceiro, existem nas penitenciárias 256 mil pessoas, 256 mil presos a mais que o permitido. 4. Alguns países voltaram atrás na decisão da redução da maioridade penal. 5. O objetivo não é somente punir, mas sim educar. Argumentos que favorecem a decisão. Parágrafo 1. Ao analisar a realidade brasileira, vimos que a educação apresenta suas deficiências e, de certa forma, impulsionam os jovens à criminalidade, ou seja, a solução não está no aprisionamento dos jovens, e sim na qualidade de educação que é oferecida aos jovens. Parágrafo 2.
o jovem infrator comete um erro, é recrutado no presídio, ali ele sofre traumas psicológicos que provavelmente antecipam suas ações criminosas devido ao fator fenótipo no qual está inserido. Após o cumprimento da pena, a saída do jovem ocasionará o preconceito do menor, impedindo a segunda chance para uma nova oportunidade de melhora em seu convívio social. Parágrafo 3º. Dados oficiais de fontes confiáveis comprovam que todo total de crimes de homicídios, apenas 0,5% é cometido por jovens menores de 18 anos. E dos demais crimes, apenas 1% é resultante de ações de menores de 18 anos. Parágrafo 4º. A redução da maioridade penal afeta o artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial, sendo uma cláusula pétrea estabelecida, ou seja, não pode ser modificada. Parágrafo 5º. Outro fator importante é o nível de reincidência, uma vez que o índice atual é de 70% nas penitenciárias, enquanto no sistema socioeducativo é 20%. Transferindo esses jovens para as penitenciárias, resultará um aumento de 50% de jovens que retornarão para o mundo do crime. Parágrafo 6º. As penitenciárias brasileiras comportam aproximadamente 256 mil presos a mais de sua capacidade. No entanto, com a diminuição da maioridade penal, acarretaria um aumento desordenado de presos. Parágrafo 7º. Existências de casa de apoio. Casa de apoio é uma medida jurídica aplicada aos adolescentes autores de ato infracional, tendo o objetivo não somente de punir o infrator, mas também de reintegrá-lo à sociedade, uma vez que estão previstos na Constituição Federal, em seu artigo 228, que menores de 18 anos são sujeitos às normas e legislações especiais. Parágrafo 8º. Tendo como exemplo de outros países desenvolvidos que reduziram a maioridade penal, foi realizada a pesquisa e concluiu-se que o índice de criminalidade não reduziu com a nova medida adotada. Diante disso, países como a Espanha e a Alemanha retrocederam em sua decisão. Com isso, estabeleceu novamente a idade de 18 anos. Hoje, 70% dos países estabeleceram 18 anos como idade penal mínima. Sentença final. Finalizados os trabalhos da banca jurista, concluiu-se então que a redução da maioridade penal não resultará na diminuição da criminalidade, uma vez que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, já responsabiliza os adolescentes que cometem o ato infracional, com medidas educativas que irá reintegrar o adolescente à sociedade. Além de não existir base sólida que afirme que reduzindo a maioridade penal irá reduzir a criminalidade, além do grande risco de aumentar o índice de reincidência ao mundo do crime. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o índice de reincidência ao crime nas penitenciárias é de 70%, enquanto na Fundação Casa é aproximadamente 20%. É notável que inserir esses adolescentes nas penitenciárias apenas acarretaria no aumento do índice de reincidência. O Conselho Federal de Psicologia é contrário à proposta e afirma que as portas de prisão aos jovens afirma que abrir as portas de prisão aos jovens menores de 18 anos é fechar as portas não somente para o seu próprio desenvolvimento, mas também para o de todo o país. Deve-se cuidar da reinserção do infrator na sociedade. As crianças e adolescentes estão em desenvolvimento e devem ser protegidas. A reversão de comportamentos depende de ações educativas. Diante de todos esses argumentos, por maioria dos votos da Casa, declaramos decisão contrária à redução. Vai
acho que o julgamento final, né, serviu para coroar o processo todo do debate, que foi muito produtivo. O processo do debate foi muito produtivo. E os jurados deram a devida importância que teve o debate para todos vocês. Então, assim, se preocuparam, construíram a argumentação dentro do julgamento deles. Então, assim, foi muito bacana. Vocês estão de parabéns mesmo. Muito bom. Os dois grupos, já falei vocês desempenharam muito bem o papel. Muito legal. Então, todos eu acho que de parabéns. A atividade, assim, foi de grande êxito, né? Essa parte